O Airbus A340 deveria ser o passaporte da Airbus para a primeira divisão. Um jato de longo alcance com 4 motores, pensado para desafiar a dominação da Boeing no Atlântico e além. Conquistou encomendas da Europa, Ásia e Oriente Médio. Mas nos Estados Unidos, nada. Nem Delta, nem American, nem United. Nenhuma grande companhia aérea dos Estados Unidos da América chegou a operar um. À primeira vista parece simples. A Boeing era mais forte, o A340 menos eficiente, mas a verdade vai muito além. Não era só questão de motores ou economia, era sobre timing, política e a Boeing jogando xadrez enquanto a Airbus ainda tentava entender as regras. Então, por que o A340 falhou tão completamente na América? Para entender, precisamos voltar ao começo dos anos 90. A Airbus tinha um problema enorme. A Boeing dominava a aviação de longa distância. O 747 reinava nas rotas intercontinentais. DC-10, MD-11, 767 governavam praticamente o resto. Airbus era a novata observando de fora. A solução da Airbus? O A340. 4 motores, alcance sério, feito para as companhias aéreas que precisavam de capacidade de longa distância antes que as regras ETOPS para bimotoras fossem flexibilizadas. Naquela época, atravessar oceanos exigia 4 motores para segurança, e o A340 não era só um modelo. Tinham várias versões, o A340-200, o A340-300 e depois os maiores, 500 e 600, parte da estratégia da família. As aéreas europeias amaram, as do Oriente Médio entraram de cabeça, as asiáticas viram o valor, mas os Estados Unidos, esse ia ser o maior desafio da Airbus até então, e eles nem faziam ideia do que estavam enfrentando. Aqui está o que a Airbus enfrentou no mercado dos Estados Unidos da América. As companhias aéreas americanas não eram apenas clientes da Boeing, eram parceiras da Boeing. United, American e Delta tinham enormes frotas de 747 que valiam bilhões. Cada avião significava pilotos treinados, infraestrutura de manutenção e estoques de peças sobressalentes. Então veio o fator McDonnell Douglas. Transportadoras americanas voando DC-10 e MD-11 em rotas de médio alcance. Quando chegou a hora de substituir, sabe quem estava esperando? A Boeing com o 767. A Boeing fez com que as grandes companhias aéreas americanas se tornassem clientes de lançamento e parceiros de desenvolvimento do 767. Enquanto a Airbus vendia seu A340 pronto, a Boeing deixava as companhias americanas ajudarem a desenhar suas futuras aeronaves, incluindo o então recém-anunciado 777. Qual parece mais atraente para você? A Boeing também usava armas financeiras que a Airbus não conseguia igualar. Descontos gigantes, pacotes que incluíam peças sobressalentes, treinamento de pilotos e contratos de manutenção. Eles podiam praticar preços agressivos porque não era apenas uma venda, era defender sua própria base. A estratégia do 777 da Boeing foi uma defesa calculada da sua dominância no mercado americano, alavancando parcerias profundas com as companhias para barrar a Airbus, oferecendo soluções personalizadas e preços pesados. O Airbus A340, apesar de seu apelo mundial, não conseguiu penetrar essa fortaleza, pois a Boeing garantiu que as transportadoras americanas o vissem como um risco estrangeiro desalinhado com suas necessidades. Compre americano não era só patriotismo, também era questão prática. Por que complicar as operações com um fabricante novo quando o seu atual podia entregar tudo o que você precisava? Mas o tempo estava prestes a virar o maior desafio para a Airbus. O A340 entrou em serviço em 1993. Deveria ser o timing perfeito, certo? Errado. Em 1993, os Boeing 767 já mostravam que aviões bimotor podiam cobrir rotas longas com segurança. As regras ETOPS estavam ficando mais flexíveis.
As companhias aéreas perceberam que 4 motores não eram mais necessários para atravessar oceanos. Então veio o grande desafio. O Boeing 777 lançou em 1995. Não era qualquer 777. Foi um 777 desenvolvido com enorme contribuição da United, American e outras grandes americanas. Esse avião oferecia tudo o que as empresas dos Estados Unidos da América pediram. As companhias americanas já contavam os dias para receber seu 777. Por que comprar uma solução de 4 motores de ontem se o bimotor de amanhã era melhor em tudo? O A340 tentava vender em um mercado que já tinha seguido em frente. E aí, as coisas ficaram difíceis para a Airbus. Vamos ser sinceros sobre o que aconteceu depois. O Boeing 777 não competiu com o A340. Ele dominou qualquer chance que o A340 tinha na América. A United recebeu o primeiro 777 em 1995. A aeronave superou todas as expectativas. Alcance excelente, eficiência de combustível incrível e construída exatamente segundo as especificações das companhias aéreas dos Estados Unidos da América. A American Airlines seguiu logo em seguida. A Delta também entrou na jogada. Essas não foram só compras, foram votos de confiança na capacidade da Boeing de entregar exatamente o que as companhias americanas precisavam. O 777 tinha algo crucial a mais: potencial de crescimento futuro. A Boeing prometeu variantes maiores, alcances maiores e melhorias contínuas. As companhias americanas podiam montar toda uma estratégia de voos de longa distância em cima dessa família de aeronaves. Enquanto isso, o A340 parecia cada vez mais ultrapassado. Seus 4 motores CFM56 eram confiáveis, mas menos eficientes e muito mais fracos comparados aos 2 motores do 777. Num setor onde o custo do combustível determina a lucratividade, a eficiência dos 2 motores do 777 mudou o jogo. Numa configuração de 2 classes, o Boeing 777-200 e 777-200ER podiam transportar cerca de 314 passageiros. O A340-300, cerca de 335. Mas o 777 tinha uma enorme vantagem no consumo de combustível, economizando milhões por ano para as companhias aéreas em rotas longas. Essa vantagem de eficiência, somada a custos de manutenção menores por ter 2 motores em vez de 4, fez do 777 uma escolha irresistível para as companhias americanas. As companhias dos Estados Unidos da América não só preferiram o 777, como evitaram o A340. Ele virou símbolo da engenharia europeia que não alinhava com as prioridades operacionais americanas. Mas tem uma exceção fascinante que comprova tudo o que falamos. A Northwest Airlines realmente encomendou 20 A340 e 10 opções de A330 em março de 1987. Eles seriam os primeiros clientes do tipo na América do Norte. Isso poderia ter mudado tudo, mas a Northwest colocou o pedido em espera depois que os motores do A340 foram substituídos pelos menos potentes CFM56. Após a Guerra do Golfo e o aumento associado no preço do combustível, a recessão econômica e uma crise de fluxo de caixa causada por uma aquisição alavancada atingiram a demanda. A Northwest cancelou seu pedido de A340 em 7 de dezembro de 1992. Dezembro de 1992, menos de um ano antes da estreia do A340, justamente quando o programa do 777 ganhava força. O cancelamento da Northwest não foi só por causa da economia, foi por reconhecer que alternativas melhores viriam. Em vez dos A340, a Northwest acabou pedindo 24 A330 em 2001, alguns dos quais depois fizeram parte da frota da Delta. Mas o A340 tinha um problema ainda maior nas operações dos Estados Unidos da América. O A340 resolveu necessidades que as companhias aéreas dos Estados Unidos da América simplesmente não tinham. As europeias precisavam de ultralongas rotas conectando cidades menores na Europa ao redor do mundo.
As asiáticas buscavam prestígio e capacidade para suas rotas principais. As do Oriente Médio precisavam de alcance para posicionar seus hubs globais. As americanas operavam de um jeito totalmente diferente. Suas rotas mais longas, Nova York a Londres, Los Angeles a Tóquio, funcionavam perfeitamente com os 747 que já existiam. Rotas internacionais de médio alcance davam conta com o 767, enquanto o 777 prometiam ainda mais desempenho. As americanas não precisavam da combinação de alcance e capacidade do A340. Suas redes eram estruturadas de forma distinta. As cargas de passageiros eram diferentes, as prioridades operacionais eram outras. O A340 respondia perguntas que a maioria das companhias dos Estados Unidos da América nem fazia. Claro, a Airbus criava aviões para o mercado global, mas as americanas tinham demandas específicas que o novo 777 atenderia melhor. O design de 4 motores do A340 fazia sentido para muitas companhias pelo mundo, mas as dos Estados Unidos da América priorizavam a eficiência dos 2 motores para suas rotas. Esse descompasso fundamental entre o que a Airbus oferecia e o que as americanas precisavam continuaria até a Airbus aprender a projetar aviões pensando nas prioridades operacionais dos Estados Unidos da América. Compras de aeronaves não são só decisões de negócio, são declarações políticas. A Boeing representava a supremacia aeroespacial americana. Cada audiência no Congresso sobre empregos, toda a discussão sobre manufatura, cada preocupação sindical, Boeing era a resposta. A Airbus eram os desafiantes europeus ameaçando a dominação americana. Cada venda do A340 significava empregos americanos indo para o exterior. A Boeing deixava todo mundo entender isso perfeitamente. O A340 ficou conhecido como o jato da Europa, o desafio da Airbus à Boeing no quintal dela. Cada rota internacional com o A340 em vez de um 747 ou 777 era vista como a indústria aeroespacial europeia vencendo a americana. As companhias aéreas dos Estados Unidos da América captavam essa simbologia completamente. Escolher A340 não era só comprar aviões, era declarar para que lado estavam. A Boeing mantinha essa narrativa em primeiro plano. Cada venda perdida do A340 era a prova da contínua dominação americana no mercado. A falta de pedidos dos Estados Unidos da América criava ciclos que se reforçavam. A administração podia apontar a ausência de companhias americanas na lista de clientes do A340 como motivo para seguir com a Boeing. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta inesperada. A Airbus não desistiu do mercado dos Estados Unidos da América depois do fracasso do A340. Eles anotaram cada detalhe, aprenderam lições cruciais, usaram essas lições para transformar totalmente sua abordagem. No desenvolvimento do A350, tudo mudou. Executivos da Airbus passaram a conversar diretamente com as companhias americanas, como a American, para entender suas necessidades. O que as empresas dos Estados Unidos da América realmente queriam? Quais eram seus desafios operacionais de verdade? O feedback foi essencial. As companhias americanas queriam eficiência de motores duplos. Exigiam melhorias de 2 dígitos no consumo de combustível em relação aos aviões já existentes. Queriam aeronaves feitas para suas operações hub and spoke, não modelos europeus ponto a ponto. A Airbus entregou exatamente isso. O A350-900 oferece cerca de 25% de economia de combustível em comparação ao A340-300. Os 2 motores significavam custos muito menores de manutenção. O mais importante, a Airbus tratou as companhias americanas como parceiras no desenvolvimento, incorporou sugestões de empresas como a Delta Airlines no design da cabine, sistemas operacionais e até nos protocolos de manutenção, a mesma estratégia que a Boeing usou com sucesso no 777. A estratégia do A350 deu muito certo. A US Airways encomendou A350 em 2007, que a American Airlines herdou na fusão de 2015, marcando a primeira frota wide-body Airbus da American via aquisição.
mas nunca aconteceu na prática, já que a American Airlines cancelou a encomenda. Em 2014, a Delta encomendou 25 A350-900, com seus executivos elogiando a aeronave. A United Airlines entrou depois com pedidos iniciais do A350-900, que foram convertidos para o A350-1000. Infelizmente para a Airbus, o pedido atual da United inclui 45 A350-1000 sem data definida de entrega. A Airbus não conseguiu vender nenhum único A340 para as grandes americanas, mas em 2 décadas, seus A350 conquistaram pedidos da US Airways, Delta e United, provando que a fabricante europeia dominou o mercado dos Estados Unidos da América, aprendendo com erros passados. Essa reviravolta mostrou a mudança da Airbus, de outsider europeu, a parceira confiável das companhias americanas. O avião que a Airbus não conseguiu vender para as americanas, o A340, ensinou tudo o que precisava para construir o modelo que acabou entrando nas frotas dos Estados Unidos da América, o A350. O fracasso do A340 no mercado dos Estados Unidos da América teve consequências que vão muito além das vendas de aeronaves. Para a Airbus, trouxe lições importantes sobre timing e posicionamento no mercado. Construíram aviões capazes, mas erraram totalmente ao entender o que os mercados realmente queriam e quando. Para a Boeing, confirmou sua estratégia de integração profunda com as companhias aéreas americanas. O sucesso do 777 não foi só por causa de um bom avião, foi sobre criar o avião certo na hora certa para os clientes certos. A ausência do A340 nas frotas americanas significou que passageiros, pilotos e profissionais de aviação dos Estados Unidos da América tiveram pouco contato com a tecnologia widebody da Airbus. Essa falta de conhecimento duraria anos, até a Airbus usar tudo o que aprendeu para mudar o jogo completamente. O A340 nunca voou nas cores americanas, mas seu fracasso abriu caminho para o A350 decolar com as maiores companhias dos Estados Unidos da América, transformando a derrota da Airbus numa vitória duradoura. É por isso que nenhuma companhia aérea americana encomendou o A340 e porque esse fracasso, no fim das contas, deixou a Airbus mais forte do que nunca. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?